Começou a gravar. Tá ótimo, obrigado, Letícia, obrigado à comissão de eventos do Núcleo de Psicanálise. Saudação aos que estão aqui para esse momento. Nós estamos no quarto encontro desse seminário. E, de algum modo, eu vou contar, pelo menos em parte, com uma certa lembrança do que a gente falou nos outros encontros. Talvez um comentário sobre o nosso último encontro, semana passada. Eu achei que foi um pouquinho puxado. E só queria dizer que eu pretendo retomar praticamente integralmente o que a gente avançou no nosso encontro passado, que era principalmente sobre a noção de Forstelo. Então, bem rapidinho, ela veio para nós, sobretudo porque ela está direto na primeira frase do Freud, do insabido. Tá, mas né, eu não vou retomar todas as coisas que a gente já falou, né? Tipo, por que eu não digo... Porque diz aí o inconsciente, por que dizer o insabido, né? Então, o Freud diz das Unbewusste, esse é o título do texto, né? Vocês vão lembrar. Então, o verbo wissen, isso aqui quer dizer saber. Bewusste, a gente tem o verbo wissen no particípio passado, então isso aqui é sabido, e por isso eu estou me autorizando a falar insabido. Tá? Eu não vou escrever, porque essa palavra não existe no idioma da língua portuguesa, mas eu não tenho como chamar inconsciente. O fato de que a gente não tenha consciência do que é insabido não justifica que a gente chame o insabido de inconsciente, né? Não justifica. Pronto. E a outra coisa que a gente tinha visto também, que valia a pena, eu acho, lembrar, é que, então, esse artigo é um artigo neutro. Quando ele vai falar do insabido, ele não é o no masculino. Quando ele fala no masculino, der Unbewusste, ele está falando do sistema. Sistema insabido. Tá? Quando ele diz der Unbewusste, ele nem precisa dizer o sistema insabido. Ele só diz der. Quando ele bota no masculino, é sistema. Quando ele deixa no neutro, não é no sentido sistemático que ele está usando a palavra. Tá? Só para lembrar uma coisa que a gente tinha falado outra vez. Para nós é um pouco esquisito escutar o neutro, né? Porque ele não é nem o nem a. A gente que na nossa língua não tem isso fica meio assim, bah, como assim? Para nós é interessante. A gente vai ver depois como em 1923 ele vai falar do isso. E isso é... Você tem o masculino. Então, você tem um masculino, você tem um feminino e você tem ça em francês. Lapsus nosso. Esse, no alemão. Então, a tradução de es, para nós, é isso. Tá? Então, aqui ele, aqui ela, e o famoso neutro, que é uma joia da língua alemã, deixa Freud, quando vai falar do es
e do ich. Esse ich é o eu. Quando ele vai falar o eu e o isso, a gente vai entender, eu acho que muito bem, que tudo que terá a ver com isso que não é eu, não consegue ser nem masculino nem feminino. Tudo que tiver a ver com isso não é nem o e nem a. Para nós, acho que abre muitas frentes, né? Lembrar isso. Não se trata de uma questão de o ou a quando a gente tiver a ver com o neutro. Tá? Eu só estou lembrando isso agora, de saída, para notar de novo, o título do nosso texto é Das Unbewusste, isso quer dizer o insabido, só que leia-se insabido, digamos, nem leia o, porque o seria o sistema. O legal seria dizer que o título desse texto aqui é Insabido. Diria eu, né? Se eu fosse propor uma tradução para a gente ter nessa nossa discussão, eu não ia botar o artigo. Porque esse artigo em alemão, ele para nós, ele não chega, ele só fica com os alemães. Ok. Mas então, tirei essa parte aqui e estava lembrando de início, tirei essa também, que a nossa primeira frase, a primeira frase que ele coloca nesse texto, começa com a noção de repressão, Verdrängung. Aqui de drang, de pressão, por isso a opção, vocês vão lembrar que a gente falou por que a gente ia ir com o termo repressão e não recalcamento, por causa da pressão. Você... Luiz? Sim? Desculpa te interromper. A Melina disse que quer falar. Tudo bem. Eu vou passar a palavra para ela. Pois não. Diga. Oi. Oi. Boa Como noite vai? para todo mundo. Obrigada, Letícia. Professora, eu fiquei com uma questão. Eu não sei, na verdade, se é uma questão que eu não consegui formular muito bem. Mas tu dizia no outro encontro que o insabido é algo que não tem nada a ver com saber, né? É um conteúdo que não tem nada de saber. Não há como produzir um saber sobre ele. E aí, isso bagunça um pouco, né? Tudo que a gente já vem construindo até então. Um pouco não, né? Bagunça bastante, porque eu fiz faculdade de psicologia, né? E a gente vinha muito com aquela questão de tornar consciente, né? O que ressurge do inconsciente. Né? E como fica complicado trazer à tona, então, o que seria, né, o sintoma? Seria algo do inconsciente que dá notícia, mas como? Sabe? Eu não sei como formular muito bem essa questão, porque está muito difuso para mim. Isso. Mas legal. se eu puder falar um pouquinho a respeito disso, eu agradeço. Sim, tranquilamente, eu assumo o compromisso, mas de repente, assim, imediatamente, eu não vou, talvez, ir direto para o que precisava, que é sonho, sintoma, né? Porque ali está onde ocorre o insabido, né? Onde acontece o insabido. Então, eu só te agradeço por lembrar essa formação de psicologia, que eu acho que é em geral, a maioria certamente envolvida aqui nesse seminário tem uma formação assim. Ele é, sim, dirigido, esse seminário é dirigido para quem tem formação em psicologia. Pois é. Bagunçou um pouco pensar que teria ocorrências psíquicas que não tem nada a ver com saber nenhum. E que, se não tem nada a ver com saber nenhum, não seria, assim,
não se trata de colocar saber ali. Ali não tem saber, tu vai lá e bota saber. Na hora que você conseguir botar saber, você desfaz o insabido. Ele não é mais insabido, né? Acho que isso um pouco está dentro da sua colocação, suponho eu. Eu acho super importante a gente enxergar. Essa opção por chamar de insabido, eu acho que é super esclarecedora. Não tem nada a ver com saber. A gente viu da outra vez que não se trata de não ser sabido, né? Porque quando tu diz não é sabido, numa hora ou outra você vai saber, mas não é não sabido. É que não tem nada a ver com saber nenhum. Legal você manter isso. Para nós é importante e nos deixa assim, um diálogo bem legal para seguir. Depois eu vou chegar mais perto das ocorrências, pode ser? Então, nessa frase aqui que eu estava falando, que é a primeira, começa a falar de repressão e diz assim, ó, a repressão não consiste em cancelar, não consiste em aniquilar uma Vorstellung que representa a pulsão, mas sim impedir-lhe o tornar-se sabido. Então, esse sabido entra super atravessado, suponho eu, no ouvido de vocês, mas eu vou manter. Isso aí, vocês já sabem o que é Bewusstsein. Consciência, né? Isso aqui é traduzido sempre por consciência. Bewusst, sabido. Sein, estar. Vocês sabem que Sein é ser ou estar, mas a minha opção de deixar o ser para outros, assim, outros campos da produção do saber, para mim é certa isso. Eu não vou pelo lado do ser, então a minha opção pelo estar está certa. Bewusstsein é estar sabido. Tudo bem, mas olha só. Se sabido é um estado, por que eu vou chamar estar sabido? Eu vou chamar só sabido. Então, estou só justificando que quando eu disser o sabido, a gente está falando da famosa consciência. Pode ser? Pronto. Eu vou ficar com a sua questão em mente, porque esse negócio de fazer o que era insabido, ganhar a luz do saber, porque aí o psicólogo, né, vem com a lanterna e ilumina. Muito legal. Muito legal isso aí. Então, esse aqui eu vou tirar consciência daqui, eu vou chamar isso aqui de sabido, tá? Esse aqui é o verbo desse texto. O verbo saber é o verbo desse texto, de 1915, justamente porque se chama insabido, esse texto. Não dá para escrever, é uma pena, essa palavra não existe em português. Não faz mal, não precisamos escrever, tá? Mas nós vamos falar. Vamos falar para efeitos de transmissão, acho que a língua nos concede. Mas olha lá, repressão não é cancelar, não é aniquilar nela, é impedir-lhe o tornar-se sabido. O tornar-se sabido, eu deixei no masculino, porque eu não deixei nas minhas anotações tornar-se sabida, né? É que não é uma questão de tornar-se sabida, é de passar para o estado do Bewusstsein, do sabido. Então, tornar-se sabido é deixar o estado do insabido e passar a um outro estado. Isso é o que a repressão impede. Para uma Vorstellung. Pronto, eu estou dizendo Vorstellung, já vou dizer como é que a gente está tomando na nossa discussão isso para seguir as considerações. Stellen, lugar. O verbo stellen, eu não sei bem como traduzir, depois vocês veem aí se tem alguma luz.
Lugar, stellen é lugarizar, não vai dar. Então aí vocês vão vendo fazer lugar, talvez fosse mais civilizado, para a gente dizer, constituir lugar. E Stellung é a ação desse verbo aqui. Aqui ele está no infinitivo, está Stellen. Pronto. Quando a gente tem essa terminação aqui, se trata de uma ação. Então, for é um troço antecipado, é um troço que está antes, diante. For é um ante, é um pré. Então, essa palavra foi traduzida, a gente viu isso na outra vez, tradicionalmente, pelo termo em português representação. Tá. Só que, quando ele diz aqui uma representação, representante da pulsão, não só porque fica ruim em português, isso não seria o problema. O fato é que o Freud não escreve mal, se ele visse em português, ele ia dizer, será que não tinha um outro termo para botar para a representação? O fato é que essa Vorstellung, ela pode representar a pulsão. Quando ele diz que ela pode ser uma representante da pulsão, a gente viu isso da outra vez, de repente alguma não representa. Lembra disso? Então, se alguma pode não representar a pulsão, por que a gente vai chamar de representação? Essa era a nossa questão. Me lembro que da outra vez a gente deixou isso assim certo, e não vou me alongar muito nisso, porque a gente quer ir um pouco adiante. Isso aqui consiste, é uma ação, né? Uma ação de ordem psíquica. É a única ação que pode botar ordem no psiquismo, é a Vorstellung, que é o nome do processo e o nome do produto do processo. Isso eu não vou voltar, porque isso nós falamos da outra vez. Então, a Vorstellung, o processo, que é uma ação de ordem psíquica, e as Vorstellungen são as representações, que são o produto desse processo aqui. O processo ocorre, se ele ocorre, ele gera um produto, o produto é uma Vorstellung, tá? A gente viu da outra vez também, vamos retomar. Agora eu não queria retomar isso, só assim o mínimo para poder seguir adiante. Esse processo, o agente desse processo é o que Freud chamou de eu. Eu entra em ação, isso aqui é ação de ordem psíquica, desculpa, tá? Mas se eu vou escrever tudo vai ficar meio complicado. Mas então, essa ação tem um agente, claro, uma ação só ocorre se tiver um agente, o agente em questão chama eu. Pronto. Ele entra em ação e é ele que realiza esse processo, coloca esse processo em marcha. Aqui eu coloquei o desenho do eu dividido. Vocês estão vendo aí? Dá para enxergar, Letícia? Esse desenho? Então, eu dividi as duas sílabas juntas que fazem o nome do pronome e o nome da instância psíquica. Eu fiz uma divisão com duas linhas aqui para ilustrar. Essas duas linhas aqui, elas de propósito parecem paralelas, ou eu suponho que elas pareçam paralelas. Essas duas linhas, elas não se encontram porque se trata de eróticas heterogêneas. Você tem uma erótica que o eu aciona aqui, você tem uma erótica que o eu aciona aqui, e uma não conversa com a outra. Entre elas, tem uma espécie de vão. Isso aqui está designado no 11, não me lembro qual é o capítulo da Psicologia de Massa e Análise do Eu, mas é um que chama Um Estágio no Eu. Em português não sei como é que saiu, porque tem muita coisa que não está legal na tradução Psicologia de Massas. Uma espécie de vão
o eu é realmente dividido, e nesse vão se gera, a gente falou isso, libido. Esse vão é um gerador de energia sexual. Lembra disso que a gente falou da outra vez? Bom, que processo é esse? O processo é eu investe. A ação é essa. Investir traços que, uma vez investidos, terão sido da percepção. Ok. Mediante esse investimento, os traços se destacam. Olha só, aqui a gente tinha todo esse campo de percepção visual, mas eu destaquei esses aqui, e percebe que com um convite para investir também, né? Quando eu fiz os traços aqui, eu convidei, de certo modo, vocês a também investirem os traços de modo que eles se constituam como traços. E uma vez investidos, traços de percepção. Pronto, tudo bem. Ganham unidade, aí está o produto, está o produto do investimento. Só que esse produto, ele aqui, com o investimento de libido, ainda não está constituído como unidade, é uma espécie de, como é que se diz, uma espécie de rudimento, assim, potencial de formação de unidade, mas só vai constituir unidade mesmo quando houver um contra-investimento. Aí sim se geram os produtos. Então, tem uma sexuação que é contra-investida. Esse contra-investimento ocorre principalmente com a chegada das palavras. Esse contra-investimento é que vai constituir as unidades. Esse contra-investimento chama-se erótica, erotização. Pronto. É o processo que gera. Então, a Vorstellung gera Vorstellungen. Nós, da outra vez, brigamos um pouquinho, né, assim, modo de dizer, com a tradução possível de Vorstellung para o português, e a gente viu que na Companhia das Letras eles botaram ideia, impedir que uma ideia representante do instinto, bom, aí fica muito inacessível, né? Ideia, representação. Eu precisava, e vou me servir de uma palavra da qual a gente não consiga fazer imagem. Esse é o meu propósito para optar por traduzir Vorstellung por aposição. Do verbo apor, um verbo super simples, mas nunca usado, né? Apor é pôr junto ou sobre, tranquilo. A ação do verbo apor, a posição. Tudo bem? Então, é engraçado a gente dizer a posição e ter que dizer que palavra é essa. Eu acho legal porque aparece direitinho para a gente que não dá para erotizar, né? Essa palavra ela não caiu no. Não dá para fazer imagem com esse termo. Não dá para fazer imagem. Digo eu. Então, o fato de que não dê para fazer imagem com o termo aposição, para mim me serve. O que eu estava falando? Estava falando que para você falar de uma formação de imagem no psiquismo, porque o resultado, o produto de um processo de aposição é a formação de imagem.
Você forma a imagem assim. A imagem ela tem uma unidade, senão ela tem os seus contornos. Senão, não se trata de uma imagem. É só bordas, senão não é uma, né? Tinha umas coisas para falar sobre isso aí. Que é o seguinte, principalmente. Eu não preciso da palavra representação para dizer que a Forstellung representa. Ela representa, ela pode representar. Às vezes não representa. O que ela não deixa é de constituir uma formação de imagem. Ela é sempre formação de imagem. Todo o resultado de uma aposição... Então, eu fui rápido para dizer aqui, você investe libido, depois você contra-investe, porque eu queria falar desse apor, né? Apor o quê? Libido. Energia sexual. É engraçado isso. Falei isso agora e me lembrei do super psicólogo Jung, né? Que contestava, em 1913, 14, contestava a energia como sexual. Ele dizia, mas por que esse troço sexual? É a energia da vida, da humanidade. É muito legal ele dizer isso. Aliás, ele tinha toda a razão, só ele não... ele achou que a erótica não era um contrainvestimento. Ele achou que a erótica era uma construção autônoma. Em Freud, quando você tem um contrainvestimento, é que você gerou uma erótica. Então, quando você gera a erótica, você dessexualiza. Isso aqui é dessexuação. E o Jung diz que não precisava disso. E olha de onde que ele fala de dentro dos hospitais psiquiátricos, ele fala como interlocutor de esquizofrênicos, de paranoicos assim super, super graves. Ele está falando de Schreber, né? E está perguntando por que o sexual. Ele diz que ele não precisa dessa suposição de que tem investimento sexual desfeito. O que acontece? Isso deixa ele num trabalho de psicólogo, porque ele vai trabalhar só com o dessexuado. Só com o dessexuado. Com os sistemas que dá para fazer com o dessexuado. Os sistemas, né? Se você tem uma erótica, você tem também uma lógica. Então, você só vai ter uma lógica do psíquico se você rastrear o contra-investimento. Aqui está Jung, super legal. Então é legal ele notar que ele pode fazer o trabalho dele dispensando totalmente o sexual. Tranquilo. Aí o Freud diz, está bem, sem problemas. Aí escreve Introdução do Narcisismo para afirmar que psicanálise não tem nada a ver com o que o Jung fazia. Ou seja, não é uma psicologia. Né? O nosso texto é de 1915, é super legal que ele seja de 15, porque um ano atrás ele escreveu a Introdução do Narcisismo. E a gente vai voltar sobre isso depois. Acho que eu botei coisas demais. Eu vou tirar algumas coisas aqui para não parar. Então, eu vou chamar, ao invés de chamar representação, eu vou chamar a posição, tá? A posição. Então, a repressão consiste em impedir que uma posição representante da pulsão se torne sabido. Isso é
Isso é a repressão. Essa, a posição que foi impedida de se tornar sabido, ela se encontra, diz Freud, então, mediante a repressão, encontra-se, então, no estado do insabido. Pronto. É legal essa coisa do estado, né? Porque o verbo estar é um verbo muito próprio para a gente fazer menção, ao meu ver, pelo menos, tá? De fazer menção ao encontro dos atendimentos, né? De estar com as pessoas para fazer o atendimento, seja ele psicológico, seja um atendimento de psicanálise, né? Luiz, Sim, desculpa interromper mais uma vez, pois não. mas só continuando, né, minha questão, acrescentando esse verbo, né, estar. Então, eu poderia supor que o que está insabido possa estar sabido? Porque vai ainda, né, ao encontro do que eu disse antes, mas tô tentando formar aqui alguma imagem. Você é muito precisa. Tá bom. Esse texto faz essa discussão. Eu vou ler um pouquinho mais, talvez vai chegar mais perto, antes de entrar no item 1, né, que é só a primeira página do texto. Ele segue ainda assim. Ó. Bom, essa posição encontra-se, então, no estado do insabido. Só que, olha só, o estado do insabido, uma aposição no estado do insabido, como é que ela poderia, essa é uma pergunta, tá, que eu faço para você, na mesma questão que você fez. Como é que pode uma aposição, se ela é investimento e contra-investimento, se ela é contra-investimento, se ela é uma formação do eu, como é que pode ela estar nesse estado? Que ela se encontra nesse estado. Vê só. Ela precisa estar fora da alçada do eu. Normalmente a gente considera que o que terá sido alvo de repressão está no isso. Então, o que está no isso, em princípio, é o que eu terá impedido de tornar-se parte dos seus sistemas. Ele impede que isso que está fora faça parte dos seus sistemas, porque a participação disso nos sistemas do eu desfazem esse sistema. Eles perdem o estatuto de sistema. Então, não pode vir. Só que o que não pode vir não é uma peça igual às peças que se produzem aqui, porque aqui não tem possibilidade de erótica. Aqui é só energia sexual. Não tem dessexuação aqui. A dessexuação é toda produzida aqui. É uma pergunta super boa essa sua. Acho que vai nos dar bastante trabalho, mas para começo de conversa, mas eu vou ter que seguir aqui. Olha só. Essa posição encontra-se, então, no estado do insabido. Ainda assim, ela é capaz de exteriorizar efeitos insabidos. Efeitos insabidos, né? Sonho, companhia, sintoma. Tá. Todo reprimido deve permanecer insabido. O reprimido não cobre todo o insabido. O insabido tem âmbito mais extenso. O reprimido é uma parte do insabido. Ou seja, isso e insabido, não é a mesma coisa.
Insabido vai ter que ser isso, mas o que não é processável por esse aqui. Um tanto de coisas que não são processáveis por esse e que não são um potencial destituidor do que se criou aqui. Porque o problema da volta desse que teria sido reprimido é destituir o que a caro custo se sistematizou desse lado aqui, de modo que pôde representar a pulsão. No que esse aqui representa a pulsão, o afeto desaparece, entende? Se tu estava angustiada, tu vai ficar angustiada até que tu encontre recursos para representar a pulsão, porque dali em diante a angústia se vai. O afeto se dissipa. Eu represento a pulsão. Ele Vorstellen, né, a pulsão, ele representa a pulsão, ele pode representar, não preciso aqui, eu não preciso vir com a Vorstellung. Através da posição, eu represento a pulsão. Ela fica representada, ela pode ficar presente de novo, né? Representada. Se a pulsão é uma excitação psíquica de alteridade, lembra disso? Então, essa pulsão, no que eu é sensível a essa excitação, ele pode representar a pulsão, isso aqui é pulsão. Ele pode representar a pulsão, ou a pulsão vai aparecer nele como afeto. Aí você atende, né? Você atende as pessoas. Tem super angustiada, daqui a pouco você entra em tratativas assim que vão tramitar um pouquinho aquela excitação incontornável. E daqui a pouco a pessoa está muito menos angustiada, né? É muito comum os psicólogos terem essa experiência de que até eles ficam pensando, não, é que botando em palavras as coisas vão se ajeitando. Lembra disso? Então, o nosso avanço em direção ao estudo das aposições, do processo e do produto, é a gente enxergar o que é que se chama a partir do trabalho de Freud, o que é que a gente chama de psicológico, que é esse produto aqui. Esse produto é psicológico. Esse processo permite a geração de uma lógica, ou seja, uma lógica quer dizer a implementação de uma erótica, né? E o produto, ele vai ser psicológico. Psicológico. Mas não sempre. Vai ser psicológico às vezes. Não é pelo fato das pessoas gerarem representações, aposições que representem a pulsão, que elas criaram produtos psicológicos. Não necessariamente. Não necessariamente. Vou dizer de novo. Não tem como ser psicológico sem representação da pulsão. Um produto que resulte dessa aposição aqui. Não tem como ser. Agora, as aposições, elas não são, por serem aposições, psicológicas. Elas podem ser. Aqui precisa que elas ganhem um estatuto de sistema, elas precisam ser sistematizáveis, aptas a constituir sistema. Esse sistema que não pode ser, esse sistema que só se cria pelo impedimento. Se aqui você tem as possibilidades, se o possível vai se gerar porque você sistematizou, criou uma sistemática, então, de repente,
um sistema psicológico, todo sistema psicológico está sempre montado a partir de um ponto desconhecido. E para nós, o produto da repressão, ele vem praticamente, é quase ocupar o lugar do que destitui. Para tu ter as possibilidades, tu precisa de alguma impossibilidade, não é isso? Tu não tem nada possível se não tem o impossível, né? Bom, sobre isso a gente pode voltar depois. Vou seguir mais adiante, porque aí a gente vai chegar um pouco perto da resposta. Só conhecemos o insabido como sabido. Só conhecemos o insabido como sabido. Está na metade do parágrafo da primeira página. Conhecemos, tá? Esse é o nome mesmo. Não está falando de saber aqui, de conhecer. Só conhecemos o insabido como sabido, depois de ter experienciado uma transposição ou tradução no saber. Olha só, o fato de que a gente conheça o insabido como sabido é uma coisa super difícil de te dizer como é que acontece isso. Esse estado do insabido, cadê o insabido? Está aqui. Esse estado é um suposto. É um suposto, tá? Suposição. Eu vou ter que trazer aqui. Sinto muito. Mas olha aqui, ó. Sobre Übertragung. A gente usa dizer em português transferência, tá? Mas isso aqui é portar, trazer, portar, tragen com o verbo em ação, né? A ação do verbo tragen. Über é sobre, isso aqui não tem dúvida nenhuma, sem sombra nenhuma, tá? Então, a famosa transferência, que a gente não consegue dizer essa palavra em português, é essa condição de portar sobre. Claro que eu estou ligando esse portar sobre as suposições. Supor, suportar, suportar. Isso seria um suportar seriam palavras conhecidas nossas para designar o que o Freud chama de transferência. Então, o que acontece? Esse estado só pode ser suposto nessa condição aqui, ó. Sem transferência não tem como lidar com o insabido. Eu acho legal de deixar isso bem tranquilamente dito assim, para os psicólogos não se preocuparem com o fato de que não estão lidando com o insabido. Não faz mal se não estão lidando com o insabido. Alguém tem que lidar com o sabido, né? Alguém precisa lidar com as formações de imagem cuja sistematização permitem ao eu tramitar a excitação psíquica. Eu gera recursos para fazer essa representação da pulsão ou não. Vai acontecer quando eles forem procurar vocês como psicólogo, eles vão precisar reencontrar seus recursos de representação para a pulsão.
Eles vão gerar com vocês. Quando eles gerarem com vocês, e forem mesmo aptos a deixar a pulsão presente de novo, eles têm que ser psicológicos. Né? Daí nós vamos aos poucos nos aproximar. Então, não tem um estado insabido e o outro sabido e a gente vai fazer passar de um estado para o outro. Não é assim. O estado insabido, ele é suposto. A gente só conhece ele a partir do sabido. Mas acontece que com os psicanalistas, o que acontece é que eles vão escutando tudo que é sabido. Daqui a pouco começa a aparecer o que não dá para saber. É assim. Aí vai se abrir a possibilidade do que o Freud chama de transferência. E nessa transferência é que vai dar para fazer a determinação do que não tem como saber. Se determina. Respondi muito parcialmente, mas eu vou adiante, né? Porque isso vai sendo, aos poucos, isso vai nos acompanhando. Então, insabido é uma suposição, tá? Não é o nome de um troço. Então, ou insabido ou inconsciente, se vocês quiserem, eu não vou usar esse termo. O insabido não é alguma coisa. É uma suposição. Assim como libido também não é uma coisa, é uma suposição. Quando eu vejo um contra-investimento, eu preciso supor que houve um investimento. Né? Como é que tu vai ter um contra-investimento se não tiver um investimento? Né? Então, percebe que a libido é um suposto, tu nunca vai encontrar a libido. Ela é um suposto. Tu vai encontrar a libido quando tu estiver falando do sabido com a pessoa. Aí, claro, os psicólogos vão ter um certo cuidado, né, com o material de formação de imagem que está ao encargo deles. É um material hiper delicado, não só delicado, ele é sempre um composto, e é um composto de complexos. Tem complexos que geram um composto, que constituem um composto, para tu ter uma formação psicológica. Então, uma formação psicológica é um troço bárbaro. Meus parabéns para vocês por lidarem com esse troço aí. Super delicado e dá para trabalhar. E aqui com o Freud a gente vai enxergar essa formação e a gente vai perceber quando é que ela receberá, então, essa designação de formação psicológica. Eu não quero avançar muito nisso, porque na sequência que eu já entrei, né, na justificação do insabido, item 1 do nosso texto de referência, que é o Inconsciente 1915. Então, os dados do insabido são em alto grau lacunosos, muita lacuna, né? Ele vai adiante e fala dos atos psíquicos. Aqui eu acho super legal. Né? Lembra disso, os atos psíquicos? Tinha que limpar um pouquinho assim a nossa ânsia de apresentar a cara das coisas que a gente quer falar. Um pouco da cara das coisas. Isso é um termo muito legal, porque ele diferencia de ação. Ele não faz confusão nenhuma entre ato e ação. Nenhuma. Quando é ato, é ato. Quando é ação, é ação. Os atos psíquicos, ele está dizendo, as ações falhadas, que a gente traduz por ato falho, lembra que a gente chamava de ato falho para essa tradução assim, a balão. O termo dele é ações falhadas. Então, precisa ser alguma produção do eu que falha. Isso é uma ação falhada. Não é um ato falho.
O ato, ele é super bem, é um ato psíquico hiper bem, assim, sucedido. A ação, tanto que a ação falhou. Então, tem a ação falhada, tem os sonhos maravilhosos que a gente sonha. Sobretudo quando você está em transferência, é muito bom sonhar em transferência. Recomendo para vocês, façam isso muito. Faz bem até para os rins da gente sonhar em transferência. Sintomas, né? E aspectos de compulsão. Aqui, aspectos de compulsão é chubado, porque ele não está falando de neurose obsessiva. Aspectos de compulsão, que é alguma coisa que está tão assim, tão presente. Nós estamos em 1915, ele está falando de um troço que hoje está super presente, que é assim, pessoas que vêm exaustas consultar você, porque penso, não conseguem parar de pensar. Penso, elas querem pensar, estão exaustas, não dormem. As pessoas não dormem porque quando dormem não conseguem pensar. Então elas não dormem, porque elas têm que pensar. Então essas compulsões, Freud chama aqui aspectos de compulsão, isso as pessoas fazem e dizem assim, vocês devem ter visto. Não, mas é mais forte do que eu. Eu tento parar, mas eu não consigo parar de pensar. Então, o sonho... É engraçado isso. Mas as joias são essas, uma ação falhada, um sonho, um sintoma, um aspecto compulsivo, de compulsão. Pronto. Ocorrências conhecidas cuja origem não conhecemos. Resultados de pensamento cujo trâmite nos permanece oculto. Isso eu deixo para vocês, o texto está lá, né? Não se preocupem, é só voltar lá que vocês encontram isso tudo de novo. Dá uma vontade de falar de sonho e sintoma no mínimo aqui, mas eu vou me conter. Eu vou me conter porque eu quero falar de psicologia. E eu quero falar da atividade de quem atende. Eu tinha vontade de falar sobre atender, realizar o atendimento psicológico. Eu acho que eu tenho isso como muito, muito precioso e é algo que está sendo muito, muito procurado, vocês sabem disso. Há muita procura por essa possibilidade de alívio na vida das pessoas. Atos psíquicos. Está vendo que não tem nada a ver com ação? Não é o eu aqui. Isso aqui acontece no eu. Pronto. Então, e ele vai seguir, vai dizer uma coisa que eu acho super interessante, que é a seguinte: se interpolamos esses atos desenvolvidos, então, primeiro tinha que desenvolver esse ato. Eu não sei como é que vocês entendem, como é que um ato pode ser desenvolvido, mas vamos pegar o sintoma, tá? Se a pessoa vem e fala para você do sintoma, eu tô com uma gastrite que eu sei que começou quando eu sei o que, tive um troço lá, fiquei muito nervoso. Quando eu fico nervoso, me ataca da gastrite. Se a pessoa vem falar disso como sintoma, é super comum, digamos, tá? Não é que ela não vai consultar o gastro, mas o gastro mesmo não vai pegar o ponto de... ele não vai ter ouvidos para a formação de sintoma, como ato psíquico, como ocorrência do insabido. Ele não tem como, óbvio que não. Então, eu queria ver o que ele está falando como desenvolvido, né? Atos psíquicos, atos insabidos desenvolvidos. Atos insabidos desenvolvidos. Olha, suponho que você que atende lá no atendimento psicológico, você vai querer saber, né, dessa
desse acontecimento na vida da pessoa, tá? Como é que isso acontece? Quando foi que aconteceu? Talvez comece a perguntar. Quando foi a primeira vez que aconteceu isso? Aí ela vai começar. Eu acho legal essa palavra desenvolver, como se estivesse envolvido, sabe? E tu vai desenvolvendo, sabe? Não é uma questão de desenvolvimento, assim, que tu vai chegar até um certo. Tu coloca uma meta e aí tu vai desenvolvendo a coisa até chegar lá. Não é isso. Entwicklung, isso aí é desenvolver, é exatamente desenvolver. Então, desenvolvido porque você vai. No que você coloca atenção para aquilo que ninguém tem ouvidos, quem é que vai ter ouvidos para uma gastrite de alguém? Imagina. Ninguém tem paciência. Ah, tá com gastrite, já tá. Agora, quando chega você lá que é psicólogo, isso se torna uma questão. Isso se torna uma questão, porque isso é mais forte que eu. Isso acontece, eu não consigo controlar. Pois é. Não estou falando da gastrite mesmo. É que eu quero falar da formação de sintoma, tá? Não fica só na gastrite, porque não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer que a formação de sintoma é um ato psíquico que pode ser desenvolvido com você. E não vai ser colocando a luz do saber, tipo, descobrindo uma lógica. Então é porque tu erotizou, então tu começou a erotizou, então tu começou a ligar coisa com coisa. Ah, o psicólogo não vai fazer isso, né? Espero que não, né? É preciso que a pessoa possa desinvestir com você numa boa e tratar daquilo como se não fosse sexual. Tá ótimo, não tem problema nenhum. Então, se é um ato psíquico insabido, se é um ato insabido, não tem a ver com saber nenhum. Então não cabe para a gente ficar decodificando, fazer uma expertise assim de conhecimento do que realmente isso aqui quer dizer. Isso aqui, se não é insabido, não é o que o Freud chama sintoma. Se é possível criar um saber sobre essa gastrite, isso não é sintoma. Não é sintoma. Só vai ser sintoma enquanto não der para saber. Eu sei que eu não estou facilitando a vida de vocês, mas eu preciso que a gente enxergue qual é o alcance e quais são as possibilidades do trabalho de psicólogo, que são várias e super relevantes. Uma hora vocês olhem capítulo 7 da interpretação do sonho, tem uma parte que ele fala sobre a interpretação, que é um barato. Acho que não vou encontrar aqui. Talvez. Peraí. Tá. Item A do capítulo 7 da interpretação do sonho. Tá só 2 minutos da paciência de você para uma passagem aqui. A arte interpretativa, digamos que. Tá. A gente estava falando de sintoma, mas vamos falar de sonho, tá? Mas eu vou deixar sintoma aqui, porque a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando de atos insabidos, ou seja, de ocorrências do insabido, que a gente não quer. Como a gente quer lidar com esses atos, a gente não quer tomar eles como sabíveis. Nós não vamos tomar como sabíveis. Luiz, Diga. tem 2 perguntas ali, posso ler?
A primeira é da Ana. Ela perguntou, ele não é um sintoma ou deixa de ser um sintoma? E a outra pergunta é da Melina, sobre esse sintoma, não pode ser em análise produzir um saber sobre o sintoma, ou esse sintoma se desfaz a partir de representações? A gente está aqui, né? Eu acho que eu não vou fugir das duas, seguindo um pouquinho nesse item que eu tinha pegado aqui. Eu acho que, de certo modo, eu antecipei um pouquinho do perguntável lá, tá? Mas olha aqui. Ele começa a falar da interpretação do sonho, assim, a arte de interpretar como uma... Ele diz assim, ó, ela é exercida sobre o que a gente recorda do sonho. Né? Aqui tem uma coisa legal. Vou botar aqui e já apago, tá? Isso aqui é um verbo que é recordar, em alemão. Erinnern. Tá? E a recordação, aí é com caixa alta, substantivo. A recordação, olha aqui, ó. Inner é interno. Tá? É engraçado porque para a gente notar o que a gente chama de lembrança ou de recordação na nossa língua, no alemão aparece bem direitinho que lembrar é você fazer ficar interior. Você faz ficar interior quando produz a recordação. Então, é muito, muito, muito importante. Quando ele pergunta, por exemplo, como é que foi o sonho, e ele diz, eu vou exercer a minha arte interpretativa sobre a recordação do sonho. Não sobre o sonho que a pessoa teve, mas sobre o recordar. Como é que ela fez isso ficar interior? Como é que ela, o que ela gerou como peças de aposição para fazer interior o que ela vivenciou. Então, ela teve uma experiência do insabido quando estava dormindo, e ele diz, não, eu não vou interpretar essa experiência, eu vou interpretar a partir do que ela lembra. Pronto. Mas eu não vou me estender muito nisso, mas olha só. É muito legal isso aqui. O que no sonho é ordem e ligação só se introduz pelo empenho de evocá-lo. Quando tu vai evocar o sonho, é que tu coloca a ordem e ligação. Ele não tem ordem, não tem ligação no sonho. Mas eu estou acordado e estou contando o sonho, eu sou ordenador e ligador. Até porque eu quero que você me escute, e para que você me escute, eu vou gerar elementos logicamente seguíveis, assim, que o meu interlocutor possa seguir a lógica que eu estou pretendendo que aquela ocorrência tivesse tido. Né? Mas então, bem rapidinho. Muito legal isso aqui. Bom, não vou seguir, porque isso aqui vocês podem encontrar na interpretação dos sonhos. Mas ele diz o seguinte, ó. Você começa a lembrar o sonho. E ele diz, bom, sei lá, o sonho tem ele. Você começa a contar ele tem uns elementos assim, tá? Aí ele diz assim, você pega um elemento do sonho e diz para a pessoa, esse elemento é uma peça de aposição, tá? É uma aposição.
é uma peça vinda para representar a pulsão. Então, é uma formação de imagem destinada a representar a pulsão. A excitação que estava em questão na hora da experiência do sonho. Você toma um desses elementos. Agora me lembrei da definição do sistema. Conjunto de elementos intelectualmente organizado. Então, esse conjunto é um conjunto, um sistema. Então, um sistema, que é uma palavra importante para nós nesse texto, é um conjunto organizado. Eu me lembrei por causa do elementos, né? É um conjunto de elementos intelectualmente organizado. O conjunto é organizado, o conjunto de elementos é organizado de maneira intelectual. Isso aí é sistema. Pronto. Eu me lembrei disso porque ele diz assim, pega uma unidade de aposição. Então, uma unidade, ele é um elemento, né? Elemento no sentido que você não pode decompor mais, né? Elemento só nesse sentido. Se dá para decompor, ainda não é um elemento, né? Você não chegou no elementar ainda. Pega um elemento e diz, associa. Aí vem não sei quantos pensamentos, nada a ver. Ah, eu me lembrei dos troços, mas não tem nada a ver. Tá, diz aí. Então ela diz, e cada aqui tem uns tantos, uma série. E o Freud vai dizer, eles não são sem determinação, eles são sobredeterminados. Pode parecer que não tem nada a ver, mas são superdeterminados. Pronto. Aí ele diz, pega o outro e faz a mesma coisa. Aí ele vem, pá, 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 pá. Aí ele vem aqui, associa. Pá. É trabalhoso interpretar o sonho. Agora você vê como ele não está trabalhando com saber nenhum. Ele está fazendo um levantamento das possibilidades de representação da pulsão. A interpretação vai pegar isso com isso aqui, com uma parte disso aqui, e vai gerar os pensamentos que teriam sido interrompidos quando o sonho começou. São os chamados pensamentos do sonho, que são uma suposição. Os pensamentos do sonho, eles não existem, eles são o suposto pensamento que teria sido interrompido quando o sonho começou. Então, a interpretação do sonho é chegar aos pensamentos do sonho, que são sem saber. Pronto. Não, eu só separo aqui, falo do sintoma e falo do sonho, que eu queria ver com vocês, que é uma coisa assim um pouco assim legal, eu acho, de ver, que a gente talvez normalmente não lida com o sonho assim. Com o sonho a gente... normalmente acho que a gente nem interpreta muito sonho, né? Os psicólogos, eu acho, né? Suponho, não sei. Mas eu acho que o psicólogo interpreta sintoma. Talvez ele queira interpretar sintoma. Eu só queria dizer que ele... Não vou assim, fazer nenhum juízo sobre o fato que ele interpreta sintoma. Eu só queria dizer que se houver interpretação da parte de um analista, não tem nada a ver, é a mesma coisa, é pegar um por um. Eu tenho gastrite desde que pensei em sei lá. Não sei. Eu tenho gastrite desde que casei. Essa foi ruim, né? Acho que não. Isso aqui fica muito ruim. Vou botar o casei. Vou botar só desde que, porque eu não preciso mais, porque eu tenho gastrite desde que. Eu associo. Associa. Gastrite, associa. Não sei se vou pegar gastrite, ou vou pegar gás, ou vou pegar artrite. Eu não sei, né? Os recortes de escuta, eles vão estar apoiados na transferência que a gente desligou daqui.
Mas olha só, isso só para eu acho que eu respondo um pouco a pergunta que foi feita, porque o trato com o sintoma vai ser com associações involuntárias de aposições, com a promoção de associações involuntárias de aposição. E na hora que elas aparecerem determinadas, só aparece em transferência, na hora que a determinação aparece bem direitinho, aí não tem mais nada para dizer. Tipo assim, está interpretado o sintoma. Ninguém falou em saber nenhum. Está hiperdeterminada aquela formação. Aí tu faz essa interpretação, segue atendendo a pessoa. Aí um dia, pô, sabe que eu notei que eu nunca mais tive aquela gastrite que eu te falei? Assim, super legal. Entende? Tu não tinha objetivo nenhum de, né, gerar. Não tem nada a ver com saber nenhum. Mas a pessoa, de repente, ela entra em transferência e daqui a pouco. Acho que responda um pouquinho, né, o que a gente estava levantando como sintoma. Então, esses atos, olha só. Se interpolamos esses atos insabidos desenvolvidos, então o desenvolvimento é isso aqui, ó. Começar a abrir o que estava envolvido, sabe? Então, se eu interpolo, tipo assim, ó, se eu pego esse elemento da associação e tomo ele como um polo relativamente a um outro, se eu interpolo esses dois elementos de aposição, então, se interpolamos esses atos insabidos desenvolvidos, eles inserem-se numa conexão discernível. Essa é a frase do Freud. Mas precisa interpolar, colocar um assim, tipo em contraposição, sabe, com o outro. Interpolar, quando é que eles se constituem polos? É quando eles têm, cada um tem um potencial que o outro não tem, sabe? A diferença de potencial, vocês estudaram isso em física, é o que a gente chama de polarização. Você tem polos quando você tem potencial diferente aqui e ali. Se eu interpolo esses dois elementos, eu estou pegando dois elementos com potencial diferente. Eu tirei aqui a erótica, o eu dividido aqui, mas se eu tivesse o eu dividido aqui, eu isso aqui eu vou interpolar se eu pegar um elemento daqui, um elemento daqui, e colocar um contra, assim, contra, mal de dizer, porque é contrapor, talvez, entende? Que não é contrariedades, não é nada disso, porque se eles são realmente heterogêneos, é que eles vão poder se interpolar. Se eles forem da mesma erótica, eles não têm como se interpolar. Então, eu nunca vou interpolar elementos de uma mesma erótica, porque eles têm o mesmo potencial, que é o potencial daquela erótica. Mas, então, para mim, interpolar elementos de representação, eu tenho que pegar elementos de ordem distinta. E você tem o que é que gera a polarização? Gera a tensão, né? Quando você tem uma polarização, você tem a geração de tensão. Não tem geração de tensão sem polarização, né? Sem diferença de potencial. Então, de certo modo, isso aqui vai ter. Se eu tomo esse em contraposição com esse, isso aqui eu vou começar a lidar com uma tensão que não tinha. E eu só vou fazer isso se eu tenho a transferência como suporte para tirar consequências dessa interpolação. Nós vamos voltar. Eu acho que eu falei um pouco rápido assim, e talvez uma quantidade de coisas um pouco mais do que dá para processar ou para ter mais ou menos assim, né?
é que esse texto do Freud faz a gente pensar um monte, né? Olha, era mais ou menos isso, Letícia. Não sei se o povo se manifestou ali por escrito. Não, não teve mais nada ali, Luiz. Tá. Acho que podemos. Como a gente tem a proposta de... Interrompi você, desculpa, você falar. Não, só falei que faz 1h15, mas podemos A nossa previsão, né? a ideia, mas é a previsão. A nossa previsão, e também temos a previsão de retomar, porque, de certo modo, esse é um quadro um pouco... Como é que a Melina falou de que mexe com a gente, né? Eu acho que esse quadro todo mexe mesmo com uma leitura do texto do Insabido que, assim, considerasse que ele tem uma psicologia, tipo uma psicologia profunda, sabe? E não é uma psicologia. Então, o legal desse texto é a gente poder ler ele sem entender nada, não precisa entender nada desse texto. Agora, só vai fazer isso se tem pessoas, né, assim, junto, né, porque senão fica uma doideira, né? Então, isso aqui só não é uma doideira porque é uma colocação em discussão do apresentado por Freud, e como é em 1915 esse texto, eu tenho tranquilamente que ele está empenhado em demonstrar que não se trata de uma psicologia. É também um texto de resposta a Jung, esse aqui. Também é. Esse também é. Não foi só introdução ao narcisismo. Eu tenho para mim que o texto da repressão, aqueles todos textos de 1914 e 15, tem que ser uma resposta ao super psicólogo Jung, que entendeu, eu acho que é o cara que mais entendeu o que é o psicológico. Mas a gente retoma. Tá bem, então, eu só vou encerrar aqui a gravação. Obrigada pela participação de todos, pela atenção. Obrigado pela atenção.